Saudações, lapidadores e lapidários. Na nossa aula de lógica de programação, algoritmos e estrutura de dados, hoje vamos falar sobre estruturas sequenciais. Eu sou o Adário Matelembe e vamos a isso. Será feita uma abordagem focada em Portugal, usando como ferramenta base o nosso SPA Pro, que é o software para aprendizado da programação. E também vamos falar de alguns algoritmos para ajudar a compreensão do que é estrutura sequencial. Vamos resolver alguns exercícios práticos, sobre estruturas sequenciais para assim consolidarmos o conhecimento que nós vamos adquirir nesta aula. Vamos abordar temas como declaração de variáveis, manipulação de variáveis, regras de declaração de variáveis também. Vamos falar sobre os tipos de dados que essas variáveis terão. Posteriormente vamos falar dos operadores aritméticos que permitem fazer operações matemáticas, em programação. Vamos ver operações com dados estáticos e operações com variáveis. Depois vamos falar sobre precedências de operadores. Isso vai permitir que a gente tenha cálculos matemáticos corretos, saber o que executar antes, e o que executar depois, para que uma equação, uma inequação ou qualquer fórmula que seja, a gente consiga programá-la, de forma correta. Posteriormente a isso, vamos ver comandos de entrada e saída de dados. Isso permitirá que a gente faça os nossos exercícios e permitamos com que a gente insira informações e também com que a gente visualize o resultado daquilo que é a execução dos nossos códigos. Então são esses 5 pontos que vamos retratar nessa aula. E começando por variáveis. Então, o que são variáveis? Um algoritmo é posteriormente um programa que recebe dados. Tais dados precisam ser armazenados na memória do computador para serem utilizados no processamento. Para isso, utilizamos as variáveis, que nada mais são do que espaços reservados na memória RAM, a memória do computador, a memória temporária, Para cada variável atribuímos um nome e um tipo, Para o Portugal, nós temos a tipagem. Existem linguagens de programação que não precisamos de tipagem para declarar variáveis. E em termos de algoritmos, o AngoCompiler, que é o compilador que eu desenvolvi, ele não permite tipagem. Porém, a sintaxe dele é muito próxima a linguagens declarativas, então não nos facilitaria explicarmos um curso completo de lógica de programação com aquela ferramenta. Mas pelo menos na versão em que está, em que deixei. Pronto, dando sequência. Para melhor compreensão das variáveis, vamos imaginar que temos uma estante para guardar diversos livros. Ao comprar os livros, colocamos na estante. E quando queremos ler os livros, pegamos da estante. Com o computador funciona mais ou menos da mesma forma. Se nós vamos armazenar informações, nós devemos preparar onde essas informações vão estar armazenadas. É aí onde a gente declara variáveis. Após fazer leitura dessas variáveis, se nós quisermos manipular as informações dentro da variável, os dados dentro da variável para produzirmos informações, nós vamos recorrer a essas variáveis, onde armazenamos as nossas informações, vamos fazer essa manipulação toda e visualizar estas informações já trabalhadas, já modificadas. Então, o que nós falamos como sendo stand estaria a representar a nossa memória RAM, que é o local onde nós vamos e guardamos os compartimentos, identificados cada um com o seu nome, assim saberemos facilmente localizar a informação, tal como na estante nós conseguimos localizar o livro. Podemos dizer, olha, na estante 5, na coluna 4, a pessoa já sabe onde pegar o livro. Então, quer dizer que aquela posição da estante podemos chamar o quê? 5, C4, C, estante 5, coluna 4. Então, seria como se fosse um nome daquela variável, já representando na computação. Então, variáveis são isso. Só que, como dissemos na definição acima,
Para cada variável, atribuímos um nome a ela, ou seja, a variável tem que ter um identificador, né? E esse identificador, né, esse espaço que será reservado na memória, tem um tipo de dado. Para tal, existem os tais chamados tipos de dados. E os tipos de dados para algoritmos, vamos estudar em algoritmo, que o nosso SPA Pro comporta são tipo inteiro. Então, sai deste intervalo menor para intervalo maior. É o intervalo de informações que a nossa variável do tipo inteiro vai comportar. Número superior a isso não vai entrar porque a nossa linguagem está limitada até ali. E para dizer que até hoje não existe memória infinita. Podemos ter tera, penta, bytes que formos, ainda não temos memórias infinitas. Fato que ainda não foi refutado, né? Então, cada variável também tem sua capacidade de armazenamento. Então, de números negativos a números positivos, temos esse número aí para o tipo de dado inteiro. Ou seja, toda variável que for declarada como sendo do tipo de dado inteiro só vai aceitar valores no intervalo especificado aqui, ok? Não mais que isso, não menos que isso. Então, quer dizer que na variável do tipo inteiro, jamais vamos colocar uma letra. Na variável do tipo inteiro, jamais vamos colocar um texto. Okay? Nenhum sinal qualquer. Apenas números inteiros, negativos e positivos, dentro deste intervalo que nos apresenta a tabela. O próximo tipo de dado é o real, ou seja, variáveis do tipo real. Números com a parte decimal, números com vírgula ou com ponto, dependendo da representação do país e língua, nós aqui usamos ponto, né? Pronto. Então, todo número com a parte decimal, todo número do conjunto de números reais, pode ser armazenado numa variável do tipo real. E de lembrar que dentro do conjunto dos números reais estão englobados números do tipo inteiro. O inteiro é um real com ponto zero no final, né? Então, estão englobados. Uma variável do tipo real suporta as informações do tipo inteiro e também os reais. O inverso não funciona. Uma variável do tipo inteiro nunca vai receber um real. Então, se nós tivermos uma operação, por exemplo, de divisão, é esperado que a variável que vai armazenar o resultado da divisão seja real. Porque se tivermos um 5 a dividir por 2, nós sabemos que o resultado é 2,5, não é? Então queremos armazenar esse valor numa variável real. Se nós colocarmos uma variável inteira, certamente teremos algum erro. Depois temos o tipo de dado lógico. Suporta apenas dois valores, verdadeiro ou falso, não mais que isso. Ou seja, se nós declararmos uma variável com tipo de dado lógico, só pode receber dois possíveis valores. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Um fato que não estava a referenciar. Cada tipo de dado no SPA Pro, né, cada variável no SPA Pro assume um valor por padrão. Para o tipo inteiro assume 0, para o tipo real assume 0,0 como valor padrão quando declaramos, e para o lógico assume como falso. Okay? O valor padrão de uma variável do tipo lógico é falso. Caractere, não é? Caractere é um tipo de dado que recebe apenas um caractere. Um caractere. E para representar esse caractere tem que estar dentro de plicas, que é aquela vírgula alta simples, né? Mas pronto, é um caractere que deve estar entre plicas, né? E, repito, suporta apenas um caractere. Então, se nós colocarmos um número 1, é um caractere. Se nós colocarmos uma letra A, é um caractere. Não pode ter AA ou A1, não pode. Apenas um caractere. Um caractere maiúsculo, minúsculo, número, acento, traço, apenas um caractere. Então, uma variável do tipo caractere é uma variável que vai receber a informação ou dado do tipo caractere, e apenas um. Depois, temos o literal ou string. Pronto.
As linguagens de alto nível normalmente usam a nomenclatura string, porque em inglês nada mais é do que um conjunto de caracteres ou uma cadeia de caracteres. No SPA Pro, permitimos que tu declares como string ou como literal. O literal recebe texto, ou seja, uma combinação de caracteres. Então, se nós queremos escrever um nome, a variável tem que ser literal, vai receber uma combinação de texto. E esse texto deve estar entre vírgulas altas, duplas. Caractere, clicas, literal, vírgulas altas duplas, ok? Então, na atribuição, a representação é essa. Lógico que se tivermos a atribuir para uma variável, uma atribuição direta, vamos meter as vírgulas altas. Se não tivermos fazer atribuição direta, tivermos a fazer leitura a partir do teclado, vamos colocar dentro da variável, mas a sua visualização será sempre no intuito de sabermos que é um literal. Então, sobre tipos de dados é isso. Resumindo, temos 5 tipos de dados: o inteiro, o real, o lógico, o caractere e o literal. Todos eles com as suas especificidades em termos de limite, o que permite e o que não permite, tal como já falamos na nossa aula. Como vamos manipular dados? Esses dados sofrem operações, sofrem manipulações, mudanças essas que são normalmente a combinação com os outros tipos de dados. E para que isso seja possível, nós usamos os operadores aritméticos. Como é que usamos operadores aritméticos? Quais são os operadores que a nossa ferramenta permite, ou que o Portugal permite, para resolvermos os nossos algoritmos? Vou realçar alguma coisa aqui. Todos esses elementos que estamos a dizer são elementos que a ferramenta permite para aprendermos a lógica de programação. Okay? A lógica de programação não se estuda só com esses elementos que estou a dizer. Por exemplo, na representação em descrição narrativa, poderíamos não precisar de tipos de dados, poderíamos não precisar de operadores propriamente ditos, não é? Assim, os sinais, só podemos falar soma, divide, multiplica, podemos falar acha a raiz quadrada, não precisamos fazer toda a fórmula da raiz quadrada. E na representação em fluxograma convencional, usamos figuras que representam certa operação, embora aí já é um pouco mais específico. Mas para representarmos em Portugal, como é próximo às linguagens de programação de alto nível, e temos que trazer essa realidade, então é necessário termos esse conhecimento, termos noção desses elementos para posteriormente, quando tivermos a traduzir os nossos algoritmos da nossa ideia lógica pensada para uma linguagem de programação, que é o nosso Portugal, isso faça sentido. Então, esse conhecimento é necessário por esse motivo. Repito, não é que faça parte da lógica de programação. Ok? Em certa representação, não é necessário. Em outra representação, é necessário. Ok? Então, quando você estuda a lógica de programação e você pensa, eu tenho que dominar todos os tipos de dados que existem. Não, não funciona assim. Agora, o que funciona e o que deves ter em mente é que, se tiveres a usar uma certa representação de algoritmos que exige ou que necessita de tipos de dados, operadores, aí sim você precisa conhecer. Ok? Então, basicamente, são conceitos que são necessários serem muito bem explicados para não criar confusão, né, na interpretação daquilo que é a lógica de programação. Pronto, então, falando de operadores aritméticos. Nós temos aqui média de 7 operadores aritméticos, já conhecidos por quase todos, não é? Pelo menos quem já tocou numa calculadora um dia, certamente tem esses operadores aí, exceto um, que vamos falar aqui também. Primeiro operador, adição. Okay? O exemplo é um operador binário, né? Assim se diz. Precisa de 2 elementos para que ele funcione, embora ele pode representar o sinal positivo para um único. Né? Então, o sinal de adição nada mais é do que o nosso sinal de mais, né? Somar, a cruzinha aí. A subtração é o nosso sinal de subtração. Precisa de 2 para fazer uma operação, porém pode ser representado com um elemento representando como sendo um valor negativo. Não é? Depois temos a divisão. Esse sinal que temos aí
com uma barra, né, que temos no Shift 7, representando a divisão. No SPA Pro, normalmente a divisão vai dar um número esperado uma divisão inteira. Caso queiramos uma divisão com a parte decimal explícita, tem algumas funções aí nas bibliotecas que nós podemos usar para ter esse valor, para pegarmos a parte inteira ou pegarmos a parte fraccionária da nossa divisão. Também é possível fazer isso no SPA Pro e temos ferramenta, ou a ferramenta tem funções que permitem fazer isso. Depois temos o operador, provavelmente pode ser novidade para quem nunca mexeu com programação, para quem nunca estudou programação, que é o operador modular, ou módulo. É o operador que retorna o resto da divisão. Ou seja, se eu tiver uma divisão entre 4 e 2, o meu resto da divisão é 0. Então o resultado dessa operação seria 0. Agora, se for um 5 por 2, o resultado dessa operação seria 1. Porque 5 a dividir por 2 vai dar 2. O resto é 1. Ok? Então, esse operador vai buscar esse valor aí, o resto da divisão. Depois temos a potência. Temos aqui dois elementos que representam a potência. Primeiro, o acento circunflexo, ou seja, o primeiro elemento, acento circunflexo segundo, estamos a dizer que é o primeiro elevado ao segundo elemento. Nesse caso, no nosso exemplo, temos A elevado a B. E também podemos representá-lo com dois asterísticos. Também é a mesma coisa fazer A elevado a B. Então, esses são os operadores, nossos operadores aritméticos que nós vamos usar na representação em Portugal quando tivermos a estudar esses elementos. Prontos. Não menos importante, os operadores aritméticos obedecem a uma certa prioridade ou precedência na execução de uma soma, de uma operação, por exemplo. Como é que essa precedência funciona? Prontos. As regras de precedência do operador especificam a ordem que o Portugal, nesse caso vamos usar o SPA Pro, utiliza para avaliar as expressões aritméticas, sendo geralmente igual à regra da álgebra. Precisa aprender álgebra do seu todo para entender isso? Não. Então vamos explicar aqui e vamos ver como é que funciona. Por exemplo, parênteses. Expressões contidas nos parênteses são calculadas em primeiro. Okay? Ou seja, o parente mais interno da nossa operação é calculado a primeiro. Se dentro desse parente tiverem outras operações, vai seguir a precedência que vamos ver aqui embaixo. Por exemplo, aí diz, caso estejam aninhados, aninhados é quando temos parentes dentro de outros parentes. Parentes aninhados é isso. Ok? Caso estejam aninhados, a expressão no par mais interno é a primeira a ser calculada. Aquilo que eu acabei de explicar. Se tivermos operações com parentes, dentro de parentes, parente mais interno é que será executado logo na primeira vez. Se houver vários parentes no mesmo nível, né, eles serão resolvidos da esquerda para a direita. A regra matemática. Então, se tivermos aí 2 mais 4 dentro de parênteses, mais 3 mais 4 dentro de parênteses, vamos resolver da esquerda para a direita. Agora, se eu tiver parênteses dentro de parênteses, começamos por resolver o mais interno possível e assim vamos saindo até resolvermos o último parênteses. A regra de precedência dos parênteses é isso. Agora, o operador aritmético, multiplicação e divisão, ok? As operações de multiplicação e divisão são calculadas em segundo lugar. Se houver vários, são calculados da esquerda para a direita. Ou seja, começamos por resolver tudo que está entre parênteses. Prioridade. Começando por resolver as multiplicações e as divisões da esquerda para a direita. Ok? Depois, as operações de adição e subtração são calculadas por último. Se houver vários, são calculados da esquerda para a direita. Ou seja, tudo que é operação matemática. Regra número 1. Vamos resolver os parentes mais internos. Regra número 2. Parente mais interno, prioridade do sinal. Primeiro, a multiplicação e ou a divisão.
Só depois é que vamos para a soma, que é a subtração ou a adição. Okay? Mas sempre da esquerda para a direita. Estamos juntos? Então, a precedência de sinais é isso.